A Bíblia nos ensina, através do exemplo do profeta Samuel, a sermos servos fiéis e honrados pelo nosso Deus. Esse é o estudo de número 1228 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia nos ensina que Deus honra os seus servos, Deus honra os seus filhos e abençoa com bênçãos abundantes. Vamos ao nosso tema. Um servo honrado por Deus. Nosso texto base está em 1 Samuel capítulo 3, verso 19, que diz: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Samuel significa pedido a Deus, Deus ouve o nome de Deus. E segundo alguns estudiosos, o nome de Samuel é citado mais de 120 vezes na Bíblia Sagrada. E servo significa aquele que age com obediência ou servindo alguém. Quem não tem a livre disposição da sua vontade, dos seus pensamentos e dos seus atos. E Samuel era um servo obediente desde pequeno. Samuel, ele ouvia, ele dava atenção ao Senhor, ele era zeloso e dedicado, seguindo as orientações do nosso Deus. Desde criança, então, Samuel servia ao Senhor. Vamos comprovar? 1 Samuel capítulo 2, verso 11 diz assim: então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Ana, mãe de Samuel, o consagrou ao Senhor e ele se dedicou de coração ao nosso Deus. Samuel, ele era um servo em movimento, ele crescia diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 21, a parte final diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ele crescia fisicamente, ele crescia moralmente, mas também espiritualmente. Ele era considerado uma pessoa de confiança. 1 Samuel capítulo 2, verso 26 nos ensina assim: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura, em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Não somente as pessoas se agradavam de Samuel, mas o próprio Senhor o tinha em estima. O próprio Deus se agradava dele. Ele era um servo fiel. 1 Samuel capítulo 2, verso 35 em seguida: escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Deus falou para o sacerdote Eli que os filhos dele tinham sido rejeitados porque eles desprezaram ao Senhor, eles serviam a si próprios e Deus os tinha rejeitado. Isso está em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, que diz assim: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Nós não podemos agir como o sacerdote Eli, que honrou e preferiu ignorar os erros de seus filhos do que temer ao nosso Deus e obedecê-lo, porque nós devemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E Samuel
serviu ao Senhor desde pequenino e ele foi um servo que ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, que se relacionou com Deus Todo-Poderoso. Em 1 Samuel capítulo 3, verso 10 diz: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Samuel desde pequeno se apresentou diante do Senhor como servo e o Senhor se agradou dele, porque Samuel tinha disposição em servir ao Senhor, em ouvir ao Senhor, em falar com ele, e Deus se revelou a Samuel. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 3, verso 11. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Samuel, ele era um servo temente ao nosso Deus desde a sua infância, e Davi ele ensina que o segredo, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem o Senhor, e Samuel ele temia ao nosso Deus. No Salmo 25, verso 14, Davi diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Que Deus tremendo é o Deus a quem nós servimos, e é muito bom nós termos a oportunidade de estarmos com o Senhor. Samuel não desperdiçou a oportunidade e ele se relacionou com o nosso Deus. Ele era um servo prudente e cauteloso, pois Deus revelou a ele o que aconteceria com o sacerdote Eli e seus descendentes, e Samuel teve receio de falar com Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 15 diz que Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então ele abriu as portas do aposento onde estava na casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira. Cauteloso é prudente, é moderado, é aquele que busca se afastar de riscos ou perigos, e a atitude de Samuel foi de alguém humilde, moderado, cauteloso, prudente, e devemos aprender com Samuel. Provérbios capítulo 14, verso 16, Salomão nos ensina que o sábio teme ao Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Mesmo não sendo adulto, Samuel agiu com sabedoria, como nós devemos agir também. Ele não agiu com impetuosidade, ele não foi afoito, ele não agiu sem refletir. Ele só contou para o sacerdote Eli porque Eli o ameaçou. Sabe quem nos ensina que a sabedoria está em temer ao Senhor? Jó. Vamos conferir? Jó capítulo 28, verso 28 diz: então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Tem outra versão que diz: então dirigindo-se aos homens disse: aqui está. O temor do Senhor é a sabedoria, e o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Salomão também nos ensina isso. Nós precisamos nos afastar do mal, nós precisamos buscar ter discernimento e entendimento em todas as coisas, porque aí então nós podemos dizer que Samuel, ele foi sábio desde a mais tenra idade. Ele era um servo prudente, mas ele era um servo que estava sempre disposto, sempre pronto. 1 Samuel capítulo 3, verso 16 diz: contudo Eli o chamou para perto de si. Samuel, meu filho, disse Eli. Ao que prontamente Samuel respondeu: eis-me aqui. O sacerdote Eli já tinha sido advertido por um homem de Deus sobre o juízo do Senhor para ele e sua descendência. Eles foram rejeitados porque desprezaram ao Senhor. Eles não seriam mais descendentes de sacerdotes. Eli já desconfiava que Deus tinha falado com Samuel durante a noite, e ele quis saber. Ele chamou a Samuel, e Samuel respeitosamente
prontamente o obedeceu. Ele foi um servo diligente. Diligente ele agiu prontamente, ele expressou rapidez e prontidão. Podemos nos lembrar que Paulo, ele orientou a Timóteo que deveria ser diligente. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15, diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Diligente também pode significar constância no esforço, trabalho, cuidadoso, persistente, e o que Paulo estava orientando a seu filho na fé, em outra versão dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. E voltando a Samuel, ele é o exemplo de um servo fiel. 1 Samuel capítulo 3, verso 18, a parte inicial diz: diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Ele o ameaçou e ele falou tudo que o Senhor falou com ele. Ele relatou sem poupar palavras o que o Senhor tinha dito sobre o juízo na casa dele. Ele era um servo comprometido com a verdade do Senhor. Nós devemos ser fiéis em todo o tempo, mesmo quando formos entregar uma mensagem da parte de Deus, como uma mensagem de juízo, que não é fácil. Ezequiel capítulo 3, verso 18 diz: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, olha só, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. Nós precisamos ser fiéis à palavra que o Senhor nos der, pois somos vasos de honra nas mãos do nosso Deus, assim como fez o profeta Micaías. Olha o exemplo para vermos. 1 Reis capítulo 22, verso 19 e verso 20 diz: e Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahvé falando para o rei Acabe. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote e Gileade e encontre a morte lá? Acabe, ele queria guerrear e retomar Ramote e Gileade, embora 400 profetas do rei Acabe profetizassem a seu favor, profetizassem mentiras, que ele seria vencedor. Micaías, um verdadeiro profeta de Deus, falou que o Senhor mandou, e sabe o que aconteceu com ele? Ele foi colocado no cárcere. Ele até chegou a ser agredido por um daqueles profetas de Acabe, mas ele não se acovardou e ele entregou a mensagem do Senhor. Voltando a Samuel, ele não era um servo estagnado, ele crescia na presença do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, verso 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Esse é o nosso texto base. Olha que tremendo você entender que Deus, ele é fiel para cumprir com as promessas que saem da boca dele. Deus honra os seus servos, Deus age a favor dos seus servos, e no tempo determinado por Deus, pode ter certeza, irá se cumprir. A promessa de Deus se cumprirá na tua vida. Não se esqueça, Deus é fiel. Ele não deixa
deixava nenhuma das palavras que saía da boca de Samuel da parte do Senhor ficar sem se cumprir, pois o Senhor era com ele, assim como Samuel era honrado por Deus e também pelos homens, ele foi considerado um servo digno de confiança. 1 Samuel capítulo 9, verso 6, entretanto, o servo lhe aconselhou: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Esse servo era servo de Saul, antes de Saul ser o rei de Israel. Vamos voltar ao versículo? Olha o que o servo de Saul disse a ele: tudo que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. A fama de Samuel era grande, porque Samuel, ele se dedicava ao Senhor, ele andava com Deus, ele obedecia a Deus, e nesse versículo o servo de Saul aconselhou a buscar orientação de Samuel, pois Samuel era um homem de confiança, era um homem de Deus e era usado por Deus. Ele era reconhecido como homem de Deus por todo Israel, pois ele servia a Deus com um coração sincero e dedicado. 1 Samuel capítulo 3, verso 20 diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E outra versão diz que eles reconheceram que Samuel era fiel profeta do Senhor. A função do profeta era transmitir mensagens de Deus ao povo e alertá-los sobre o pecado. Ele deve ser um servo obediente, fiel, verdadeiro, corajoso, justo, reto, honesto. Ele não deveria usar a profecia para proveito próprio ou para autopromover-se, mas sim em fidelidade ao Senhor, transmitindo a palavra do Senhor verdadeiramente, tanto que nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia Sagrada, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Eu vou concluir dizendo para você que Samuel foi um servo exaltado e usado por nosso Deus. Ele foi honrado pelo nosso Senhor em todo o tempo. E ele foi um dos últimos juízes de Israel. E ele foi também sacerdote e profeta. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.